Capítulo 3. Yennon. Eu acho que já passei por aqui. Eu vim daquela direção. Eu estava realmente perdida, droga. Posso ajudar, senhorita? Uma voz soou atrás de mim. Sim, eu disse virando e me deparando com um homem moreno alto, de cabelos trançados, bem negros até a altura do peitoral. Usava uma faixa no braço direito de cor verde, bem comum entre os homens, eu acho, pois vários deles usavam a mesma faixa. Eu tinha reparado ao andar perdida por aí. Ele era forte e com um corpo bem definido. Me lembrava muito um guerreiro indígena de uma história antiga de um livro que eu havia lido. Você conhece Nirus? Perguntei sem enrolação. Nirus? Conheço sim. Gostaria que eu levasse até ele? Ele disse fazendo um movimento com o braço indicando o caminho. Sim, obrigada. Respondi mesmo percebendo um olhar de curiosidade em seus olhos. Vários deles me olhavam assim, mesmo sem eu saber o porquê. Eu sou Yennon, prazer em conhecê-lo. Falei estendendo a minha mão como um cumprimento e tentando ser amigável, mesmo ele apenas se curvando e dizendo, meu nome é Drigon, prazer em conhecê-la. Caminhamos durante algum tempo, o que na realidade me pareceu um longo tempo. Eu estava pensando se todos os homens dali tinham que ser robustos e fortes assim. Eu parecia uma anã perto deles, pois apesar de eu gostar do meu tamanho, isso me deixava meio nervosa. Será que Nirus também era assim? Ou será que ele seria uma árvore gigante que anda e fala? Comecei a rir com meus pensamentos e a imaginar, até que Drigon interrompeu minha doideira. Chegamos, jovem guerreira, ele disse, encontrando meus olhos. Pode me chamar de Yennon. Era estranho ser chamada de jovem guerreira, mesmo que isso soasse ameaçador, pensei. Chegamos. Yennon, pronunciou com certa dificuldade o meu nome. Obrigado, Drigon, você me salvou. Eu disse ainda encarando seus olhos. Não precisa agradecer. Ele fica naquela tenda. Provavelmente ele já sabe que você está aqui. Falou sorrindo e se afastando, fazendo certa reverência para se despedir de mim. Como assim ele já sabe? Pensei comigo mesmo. De qualquer forma, me aproximei, percebendo várias tendas parecidas umas com as outras perto da tenda de Nirus, que aparentemente parecia a maior delas. Olhei ao redor e avistei vários homens parecidos com Drigon, com a mesma tira amarrada no braço direito, porém de cores distintas. E antes que eu falasse qualquer coisa, ouvi uma voz fraca soando de dentro da tenda. Entre, jovem guerreira. Estava esperando por você. Com alguma relutância, me aproximei cuidadosamente, percebendo os olhares das pessoas ao redor de mim. Não tenha medo. Entre. A voz ecoou novamente. Ao entrar na tenda, foi como se ser atingida por um choque invisível, como se eu tivesse atravessado uma barreira formada por algum tipo de energia. Tanto que acabei fechando os olhos sobre a pressão que senti. E ao abri-los, foi como se eu tivesse acordado dentro de alguma história medieval, de algum livro sobre fantasia. A primeira coisa que meus olhos avistaram foi um homem com uma aparência bem velha, com uns 150 anos, uma barba enorme, branca como a neve que chegava até o chão, sentado em uma espécie de trono feito de madeira e palha. Tinha um cajado na mão com uma esfera azul clara na parte de cima, e a parte de baixo era pontuda como uma espada. Ele realmente parecia um mago de algum RPG, ou tipo Gandalf do Senhor dos Anéis. Só que bem mais velho e mais baixo. Usava uma roupa larga e um manto que cobria todo o seu corpo de cor marrom terra, um laço azul dando voltas em seu braço esquerdo e uma sandália feita de palha toda tricotada. Atrás dele havia um enorme desenho de um hexagrama, daqueles tipos usados em rituais malignos de algum filme de terror. Porém, as linhas estavam desenhadas, cada uma de uma cor. Virei os olhos para a esquerda da tenda, onde havia diversas armas como espadas, lanças, arcos e flechas, facas de diversos formatos, adagas, escudos, chicotes, mas nenhuma arma de fogo. Apesar de meio aterrorizante, a visão das armas penduradas na parede de madeira e tecido me causava nostalgia e uma visão tão linda de certo modo, mesmo eu não entendendo porquê. Voltei-me olhando para a direita, como se fosse outra tenda totalmente à parte daquela, e vi nas paredes símbolos, inscrições e desenhos feitos em diversas cores. Vermelho, verde, azul, amarelo, branco e preto. E tentei entender o que significava aquilo quando de repente a voz do Senhor Barba me chamou a atenção, fazendo-me voltar o olhar para ele. Seja bem-vindo, Yennon, disse ele de certo modo me analisando. Como ele sabia o meu nome? Como ele sabia que eu viria? Eu realmente estava ficando nervosa com relação a tudo aquilo, quando me lembrei que Rose havia comentado com ele sobre mim.
Aí me senti mais aliviada e me aproximei me sentindo uma idiota. E aí, Nirus? Eu disse supondo que ele seria o tal. Sente-se, respondeu apontando uma pequena almofada à sua frente, e já pedindo para que 2 drigons que estavam ali saíssem. Drigons? Porque todos eles eram bem parecidos com o rapaz que me trouxe aqui. Caminhei até a almofada, sentei e quando estávamos a sós, falei de modo sarcástico. Não é querendo ser chata, mas já que o senhor estava me esperando, certamente sabe o que eu vim fazer aqui, certo? E realmente não entendo como eu falava daquele jeito desrespeitoso com o sábio da vila, mas de algum modo aquilo me parecia familiar. Ha 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 ha! Ele soltou uma risada espontânea. Eu não sou vidente como você deve estar imaginando. Sou apenas intuitivo. Mas sim, acredito que você veio aqui atrás de respostas, sim? Fiquei olhando meio envergonhada com a resposta dele, mas acenei com a cabeça positivamente. Então, vamos tomar um chá enquanto conversamos. Falou enquanto fazia um gesto com a mão a uma linda garota de aproximadamente 14 anos de idade, com uma trança enorme, quase passando a cintura. Diferente dos demais, seu cabelo era castanho de cor caramelo, e seus olhos claros como um verde marinho de uma praia intocada. Era magra e usava um vestido até os joelhos, branco com pequenos tarjas diagonais marrom terra, até embaixo. Estava descalça. Se não fosse o aceno do velho, nem perceberia que ela estava ali. Ela se aproximou, colocou a bandeja com 2 xícaras de barro e serviu algum tipo de líquido esverdeado muito quente e logo depois se afastou, dando apenas uma olhada tímida em meus olhos me fazendo sorrir para ela, notavelmente sem retorno. Quem é ela? Perguntei curiosa olhando para o velho. Minha neta, respondeu tomando um gole do líquido que chamava de chá, sem dar maiores informações. Ela é bonita e um pouco diferente, eu disse tentando enxergá-la sentada no canto da tenda, que tinha pouca luz. Diferente? Isso soa estranho vindo de você, replicou dando altas risadas. Sem entender, ignorei aquele comentário e resolvi me concentrar em minhas perguntas. Primeiro, por que existe tanta água aqui? Não consegui deixar de perguntar isso, mesmo já sabendo a resposta. Você realmente não sabe? Ele me perguntou de volta, me surpreendendo. Realmente estamos no ano de 713? Indaguei. Sim, ele respondeu dando outro gole no chá. De onde eu vim, a água é muito escassa, mas existem diversas tecnologias como eletricidade, propulsor, reator, hologramas, e aqui não há nada disso, porém há muita água. Como isso é possível? A pergunta deveria ser, como você está aqui sabendo sobre tudo isso? Ele pronunciou com uma calma invejável. É isso que eu gostaria de saber, falei meio exaltada, não entendendo o que ele queria dizer. Você disse que veio de outro lugar, onde existe tudo isso, certo? Sim, certo, concordei. Você lembra da última coisa que você estava fazendo e que século era antes de você vir para cá? Realmente eu ainda não tinha pensado nisso, falei mordendo meus lábios tentando lembrar. Tome um pouco de chá, isso irá te ajudar, ele disse. Franzi um pouco a testa, mas com alguma relutância peguei aquela xícara com aquela bebida esquisita e levei cuidadosamente a boca para provar. E me surpreendi com a sensação causada por aquele líquido. Apesar de muito quente, dava para sentir um gosto doce e amargo ao mesmo tempo, e uma energia que circulava por todo o meu corpo, causando um relaxamento e incesso, tanto que quase derrubei tudo em mim. Hahaha, é a primeira vez que você toma chá, jovem guerreira? Ele falou dando risadas. Sim, acabei respondendo mesmo sem ele não ter perguntado. É meio estranho, mas eu gostei do que é feio. Não, eu não quero saber sobre chá. Eu quero saber sobre tudo o que está acontecendo, disse interrompendo a minha pergunta e falando um pouco mais ríspida logo em seguida. Conhecer sobre o chá é entender sobre a terra e sobre essa era que você está, respondeu sorrindo para mim. E não se preocupe, nós temos muito tempo antes do anoitecer para conversarmos. Ele disse antes mesmo que eu começasse a resmungar. Logo em seguida, conversamos sobre algumas coisas que eu lembrava, sobre a minha era, que não eram muitas, sobre o sonho que tive. Ele me explicou sobre a terra, sobre diversas regras, culturas e sobre a vida do povo dali, e de alguns outros lugares, sobre magia elemental, armas e outras coisas que me pareceram bastante loucas. Quando estava anoitecendo, Nirus pediu para que um dos dragons, ou melhor, guerreiros da vila, me acompanhassem até a casa de Rose. Segui caminho com 3 certezas, pois, segundo ele, eu estava em outra era, seria possível voltar, porém tudo ia depender das minhas escolhas, e nessa era a magia existia. Capítulo 4. Shan.
Logo depois de Chan pegar a madeira de uma árvore específica, voltou o mais depressa possível para a vila. Fez o percurso de 1 hora em apenas 40 minutos aproximadamente, com a vontade inerte de analisar aquele magnífico objeto que ele tinha em mãos. Quando Chan chegou na vila, já estava anoitecendo, e por um pequeno momento parou, porque pensou ter visto uma garota de cabelos muito longos de cor prata, igual ao de Ji-Woo, entrando no lado leste da vila. Porém, achou que estava vendo coisas, e provavelmente aquilo havia sido o reflexo da lua. E falando em lua, como ela estava bonita hoje, meio crescente, totalmente iluminada, seguida por milhares de estrelas num céu que se tornava cada vez mais escuro. Mais escuro? Preciso me apressar, disse Chan. Depois de andar por uns 7 minutos, Chan chegou em casa. Abriu a porta e seu pai provavelmente ainda estava voltando da pesca e sua mãe conversando com a dona da taverna ao lado. Chan entrou, deu um oi para o seu pequeno gato negro, com uma estrela branca em cada orelha, que se chamava Black Star, que respondeu com um ronronado fino. Após isso, Chan desceu diretamente para o porão, onde ele treinava a magia elemental negra, e estudava os seus artefatos antigos e seus livros. Apressadamente, Chan colocou sua bolsa em cima do balcão e procurou pelo bracelete cheio de musgo. A primeira coisa que Chan fez foi limpar o bracelete, de cor bege para dourado. Tinha cerca de uns 6 centímetros de largura, preenchendo totalmente o pulso e subindo um pouco até o antebraço. Seus fragmentos vermelhos eram realmente lindos e refletiam sobre a luz de lampiões que permaneciam acesos no porão. Chan pegou um tipo de pedra negra parecida com opalas que usava em seus treinamentos e bateu contra o bracelete, causando uma pequena explosão de luz negra e vermelha, fazendo-o retroceder alguns passos com a pedra destroçando em suas mãos. Agora, eu tenho certeza de que esse bracelete é um tipo de proteção, já que repeliu uma pedra mágica, então vamos ter que testar quão forte é a sua proteção, Chan explicou como se estivesse se divertindo. Chan se afastou um pouco e começou a se concentrar em absorver a energia elemental negra de todos os objetos contidos ali no porão. E como se fosse realmente mágica, seus cabelos curtos negros cresceram até abaixo do seu pescoço, seu rosto endureceu e seu corpo cresceu um pouco, criando mais massa e músculos, passando de garoto comum a um tipo de guerreiro mágico assustador. Sua túnica negra balançou para trás, mostrando seus pés que flutuavam a certa distância do chão. Ele realmente gostava de ver se transformar pelo espelho, apesar disso lhe causar muita fadiga. Sem nada nas mãos, apenas as mangas longas negras da túnica balançando. Chan fez um movimento tocando uma mão na outra, em forma de oração, e no mesmo instante começou a afastá-las, surgindo em sua palma esquerda uma forma comprida e redonda que lembrava muito um bastão. E ao se afastar, a uma distância de 1 metro aproximadamente, ele puxou e surgiu uma forma completa de um cajado negro, parecido com aquele usado por sacerdotes. Ele manobrou e girou com certa destreza aquele cajado e lançou-o como se fosse uma lança negra na direção daquele bracelete, causando uma pressão atmosférica negra tão forte que, se fosse uma pessoa, teria aberto um buraco em seu corpo do tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com todo esse impacto e pressão, aquele bastão foi repelido para trás, girando numa velocidade que Chan sabia que, se ele não tivesse treinado corretamente, teria seu coração perfurado. No mesmo instante que Chan agarrou seu bastão de volta em proteção, sua transformação se desfez, trazendo de volta o pequeno e magro garoto. Será isso mesmo? Será possível que esse bracelete é o bracelete de condução do... Chan interrompeu seu pensamento e correu até a sua estante com diversos livros e começou a pesquisar, da melhor forma, se aquilo que ele pensara era realmente verdade. Capítulo 5. Ji-Woo. Cheguei! Gritei de modo bem alto com os braços levantados, olhando para a entrada da vila, onde vários guerreiros e pessoas me olharam de maneira estranha. Ignorando os olhares, com o meu rosto vermelho, entrei na vila e segui direto para a casa de Rose. Será que o almoço estava pronto? Pensei. Em 5 minutos, me vi guiado por meu estômago em frente à porta de Rose. Bati com 2 toques e ouvi sua linda voz vindo de dentro. Já estou indo, só um momento. Ela disse, provavelmente limpando as mãos do preparo do almoço, pois dava para sentir o cheiro dali. Eu abro, mamãe, disse Lin correndo até a porta. Ele sempre foi intuitivo e provavelmente sabia que era eu. A porta se abriu
e antes que eu olhasse para baixo, vi um pequeno vulto se jogar em meus braços. Irmão, irmão, você voltou. Sabia que era você. Ele disse todo sorridente, me abraçando. Eu disse que voltaria para o seu aniversário. Falei dando um largo sorriso. Eu realmente gostava daquele garoto. Quanto tempo, Jill? Rose gritou lá dentro, se aproximando da porta, enxugando as mãos. A sua beleza era realmente incrível. Não era à toa que vários guerreiros a paqueravam após a morte do seu marido. E aí, irmã? Continua linda como sempre, hein? Quantos essa semana? Eu disse sorrindo. 7. Ela disse colocando uma das mãos na testa, balançando a cabeça como querendo dizer, eles nunca desistem. Eu considerava Rose e Lynn como irmãos, mesmo que nós não tínhamos o mesmo sangue. Eu os amava. Irmão, olha o que eu consegui. Lynn disse saltando do meu colo e correndo para dentro, procurando alguma coisa em um pequeno balcão. Não preciso bater em você para entrar, certo, Jill? Rose me encarou com uma das mãos na cintura, fazendo cara de brava. Rapidamente entrei. Nunca é sábio provocar a ira de uma mulher, meu irmão sempre me dizia. O almoço está quase pronto. Vá lavar suas mãos e deixe essa bolsa ali para você descansar. Rose quase sempre era mandona comigo, como se fosse uma irmã mais velha. Aqui, irmão. Lynn se aproximou trazendo em suas mãos um pequeno inseto, o qual não reconheci à primeira vista. Sério isso, Lynn? Você conseguiu pegá-lo? Falei realmente surpreso, sorrindo muito entusiasmado, quando percebi o que era. Sim, foi muito difícil, irmão, mas eu consegui. Lynn falou, passando o topo da mão em seus olhos como se quisesse chorar. Eu sabia que você conseguiria pegá-lo. Falei fazendo carinho no topo da cabeça de Lynn. Não sei o que vocês dois veem nesse pássaro besouro, Rose disse virando os olhos. Não é um pássaro besouro. Eu e Lynn gritamos juntos olhando para ela. É um Hookbird. Falei acenando para Lynn, pois mulheres não compreendem essas coisas. Hookbird é um pequeno inseto com um bico enorme, como se fosse uma versão menor e pré-histórica de um beija-flor, com uma carapaça dura na parte de cima, como se fosse a de um besouro, capturado por crianças que querem se tornar arqueiras, pois é necessário uma precisão e mira incríveis para acertá-lo, sem falar em sua velocidade de voo surpreendente. Eu expliquei para Rose, que novamente revirou os olhos. Aproveitei o momento de entusiasmo do Lynn e resolvi entregar o que eu havia pego para ele. Parabéns, Lynn, pelo seu aniversário, de 11 anos. E como presente e recompensa pela sua conquista, eu lhe trouxe algo. Falei me virando para ele, fazendo um pequeno suspense. O quê? O quê? Ele perguntou super entusiasmado. Coloquei minha mochila no chão e peguei o vaso de barro que estava dentro. Vou abri-lo devagar e vejo o que tem dentro. Abri lentamente a tampa e Lynn ia arregalando os olhos a cada vez que a tampa abria mais. Quando a tampa se abriu por completo, Lynn soltou um grito dando vários pulos de alegria. Irmão, eu te amo. Lynn se agarrou aos meus joelhos, agradecendo enlouquecidamente pelo presente. Você realmente conseguiu, Rose disse movendo os lábios, depois sem emitir um som dizendo obrigada. Eu sorri e acariciei o topo da cabeça de Lynn, como normalmente costumava fazer, até que Lynn pegou o presente muito feliz e saiu pela porta, dizendo para sua mãe que ia mostrar para os amigos o que o irmãozão dele tinha lhe dado. Após isso, eu aproveitei o maravilhoso almoço de Rose como era bom. Conversamos um pouco sobre Lynn, como ele estava crescendo, sobre ela, como ela estava, e se algum homem da vila a interessava. Sobre outras coisas normais e sobre as minhas aventuras. Logo depois subi para o quarto, ouvindo Rose gritar que iria sair e só voltaria à noite. Deitei na rede e adormeci. Hieno. A caminhada até a casa de Rose durou uns 10 minutos. Nesse tempo eu estava pensando sobre as coisas que Nirus havia me falado. Será que realmente existia magia nessa era? Se existe aqui, por que onde eu estava não existia? De qualquer forma, já havia anoitecido, e eu estava exausta, então no dia seguinte eu pensaria mais sobre isso. Até porque Nirus disse que eu precisava retornar lá para que ele me explicasse outra coisa que ele ainda iria verificar. Chegando até a porta da casa de Rose, eu agradeci o guerreiro que me acompanhara. Seu nome era Norvis. Ele me saudou com uma leve reverência e retirou-se. Tinha um ar de mais velho do que os outros. Bati na porta e ninguém respondeu. Bati de novo. Nenhum som. Então, tomando a iniciativa, entrei, pensando que Rose e Lynn já estavam dormindo. Sim, as portas na maioria das vezes sempre estavam destrancadas.
Olhei pela cozinha e avistei o jantar pronto. Porém, por incrível que pareça, eu estava sem fome, pois havia comido alguns bolinhos. Ok, confesso. Talvez não somente alguns, mas sim uns 40. Estranhos e gostosos bolinhos na tenda de Niros. Então subi diretamente para o meu quarto. Pelo menos naquele momento era meu, pensei. A porta estava entreaberta, a empurrei e entrei. O quarto estava com um dos lampiões acesos, porém só iluminava uma parte do quarto. Como eu estava bastante cansada, apenas aquela luz já bastara. Tirei a blusa preta que estava usando, ela era sem manga do lado direito, e do outro lado esquerdo, ela descia em tiras negras enrolando pelo meu braço até o pulso, formando uma espécie de bracelete de tecidos. Retirei o sutiã preto sem bojo e minhas botas pretas com detalhes nas bordas e laterais de prata, que chegavam um pouco acima do tornozelo. Tirei a calça jeans, meio azulada e branca, que descia com um tecido apenas na perna direita, e na esquerda possuía cortes desfiados por toda a perna. Coloquei uma espécie de saia bege que Rose tinha me emprestado e que chegava até os pés. Tinha uma blusa de um tecido bem fino azul que era aberta na frente, com um decote bem destacado que Rose também havia me emprestado. Porém, como eu ia dormir e estava um calor insuportável, resolvi ficar sem. Dormir com aquele tecido com certeza me faria suar a noite toda. Me aproximei da rede que estava meio enrolada de um jeito estranho, mas nem me importei. Peguei a borda da rede e puxei para desenrolá-la de forma que, no mesmo instante, um vulto se virou trazendo uma mão, que para minha surpresa se encaixou perfeitamente no meu seio direito, me fazendo por alguns segundos olhar embasbacada e... Ah! Gritei ao sentir as pequenas apertadas dadas pela mão, me fazendo afastar um passo para trás. Estava escuro, mas provavelmente subiu uma onda vermelha do pescoço até a cabeça, me fazendo queimar de vergonha. E inconscientemente, com aquela distância tomada, dei um chute na rede, cruzando os braços sobre os dois seios como se quisesse tampá-los e fazendo alguma coisa bem pesada que estava na rede cair no chão, causando um barulho enorme. Fiquei algum tempo meio acanhada, tentando absorver o que tinha acontecido, mas logo depois corri até o outro lampião para acendê-lo. E no instante em que a luz se intensificou e se estabilizou, olhei para o local onde a coisa tinha caído e vi um homem tão lindo que jamais esqueceria. Ele tinha cabelos brancos com tons de prata, longos e muito liso, com uma cor como se fosse a luz da lua refletida na superfície de um talher de prata polido. Seus olhos verde musgo com tons de cinza formavam um risco vertical, como se estivesse cortando a pupila. Tinha uma pele branca, não como a neve, mas como uma nuvem flutuando no céu, com traços bronzeados do sol, destacando apenas uma mancha vermelha em sua testa, provavelmente por causa da queda, onde ele passava a mão como se quisesse amenizar a dor. Usava uma capa branca, com traços azuis nas laterais, uma camisa preta por baixo, destacando seus músculos do peitoral e do abdômen. Usava uma calça simples, porém ficava perfeita nele. Mesmo estando sentado, estava descalço. Não que isso soasse estranho de qualquer forma, ele parecia um ser Rose, por que você fez isso? Pronunciou de forma lenta, olhando para baixo e ainda passando a mão em sua testa, com uma voz muito sonolenta, me despertando dos meus pensamentos e fazendo a minha reação de garota voltar. Quem é você? Gritei com as mãos ainda tapando os seios. Eu realmente deveria ter pego uma roupa primeiro, pensei. Rose, pare de brincadeira, ele disse levantando seus olhos para mim e arregalando ao mesmo instante. Sua boca estava aberta e percebi que seu rosto se avermelhou, parecendo tomates bem maduros. Quem é você? Ele perguntou, se afastando para trás, empurrando-se com os pés ainda sentado, encontrando a parede atrás dele. Eu que perguntei isso, falei meio irritada. E o que você está fazendo no meu quarto, seu pervertido? Falei em voz muito alta e clara, muito vermelha, apontando para ele com a mão tremendo, realmente parecendo aquelas cenas de quadrinhos japoneses. Seu quarto? Cadê a Rose? Ela não me disse nada, replicou ainda sentado com cara de interrogação. Saia daqui agora, gritei jogando alguma coisa nele com uma mão. E com a outra ainda tapava os seios, acertando a parede atrás dele, um pouco à direita do seu rosto, me sentindo muito, muito constrangida. Ele, com um rápido movimento, se levantou, deu a volta por trás da rede, sempre encarando o meu olhar de irritada até chegar à porta. Abriu e saiu, deixando-a entreaberta sem desviar seu olhar até o último instante.
Deixei-me desabar dessa vez sobre minhas pernas, e não sobre o cóccix. Puxei o ar lentamente e dei um longo e demorado suspiro. Devagar fui me acalmando. Levantei, peguei a blusa de tecido dada por Rose. A vesti, recostei-me na parede e fiquei pensando se deveria descer e encarar o garoto ou me acomodar na rede, me sentindo totalmente tonta de vergonha. Até que resolvi descer e descobrir quem era aquele garoto pervertido, pensei comigo mesma. Jiu. Lá estava eu, correndo como se fosse o próprio vento, dentro de um bosque com baixa iluminação. Aparentemente, era um fim de tarde. Possuía diversas folhas secas no chão, fazendo-a subir a cada salto, investida e movimento que eu fazia. Eu estava treinando, fazendo movimentos contra o próprio ar, como se quisesse cortá-lo. Em punho estava um sabre que eu conheci como sendo um sabre lendário, conhecido como sopro do dragão negro. Era um sabre que possuía uma lâmina desenhada como se fossem variações de uma escama negra de dragão, sendo a lâmina toda vermelha e sua base do cabo com traçados de pano preto e vermelho. Sua bainha era vermelha, cor de sangue, com desenhos de dragões negros brigando em pleno ar. Ao manusear sua lâmina, os cortes vermelhos pairavam no ar. Pareciam o próprio sopro de fogo de um dragão. Eu estava treinando os meus melhores movimentos, cortando as folhas secas que subiam do chão ao máximo de vezes que eu conseguia. Até que em um dos movimentos acertou um galho onde estava uma fruta que caiu. E, em vez de cortá-la, a agarrei com uma das mãos. E, por incrível que pareça, ao apertá-la, era muito macia. E após isso, me vi escorregando e... Ai! Resmunguei baixinho ao perceber que estava deitado no chão, de braços com o rosto voltado para baixo, olhando diretamente para o chão. Sem brincadeira, consegui ver uma formiga passando pelo piso de madeira, mesmo com o quarto estando meio escuro. E só depois de sentir a dor em minha testa que percebi que eu acabara de cair da rede e acordado. Com a dor ainda latejando, sentei e passei a mão em minha testa em um ato inconsciente, quando se machuca alguma parte do corpo. Rose, por que você fez isso? Eu disse com muito sono, levantando a cabeça para encará-la e dizendo para que ela parasse de brincadeira, quando de repente parei o que estava dizendo e juro, pensei que estava morto, pois no mesmo instante que fixei meu olhar, vi um anjo, talvez uma deusa, não sei. Apenas sei que ela era a mulher mais linda que eu já havia visto na vida. Conforme meus olhos foram subindo, eu a vislumbrei, usando uma saia longa de cor bege. Sua barriga estava de fora. Na verdade, ela estava sem camisa, com os braços cobrindo os seios perfeitamente circulares e perfeitos, fazendo-me pensar que eu havia chegado ao céu. Porém, cada vez que meus olhos vagarosamente subiam, mais eu pensava que estava morto, por contemplar tamanha beleza. Ela tinha lábios perfeitos de uma cor rosada naturalmente linda. Seu nariz era meio empinado, destacando uma maestria em seu rosto. Seus olhos tinham cor de mel, mesclados com uma cor prata mais bonita que a própria joia de platino. Seus cabelos longos, meio ondulados nas pontas, chegavam até a altura da coxa, e possuía a mesma cor que as mesclas pratas de seus olhos, junto ao brilho da lua. E sua pele era branca como se fosse o reflexo da minha própria pele. Mesmo ela estando aparentemente muito vermelha e olhando de um jeito muito irritado para mim. Mesmo percebendo isso, me peguei perguntando meio gago quem era ela, me surpreendendo com seu grito tão alto que me fez recuar para trás, sentando como se fosse uma criança. Seu quarto, cadê a Rose? Ela não me disse nada. Perguntei sem entender nada do que estava acontecendo, apenas olhando sem conseguir desviar meus olhos dela. Até que percebi algo acertando a parede ao lado e notei claramente que ela não queria que eu estivesse ali. Rapidamente usei todo o meu treinamento e me levantei num salto preciso. Peguei minhas duas espadas que estavam próximas e acredito que inconscientemente passei por trás da rede para manter uma distância segura, até chegar à porta, e realmente por alguns segundos hesitei em sair do quarto e perder aquele lindo olhar. Porém, conservando a minha vida e nunca contrariando uma mulher, resolvi abrir a porta devagar e saí deixando aquele lindo olhar para trás. Desci as escadas bocejando e quando avistei o jantar pronto resolvi comer. Afinal, a comida de Rose era maravilhosa. Peguei uma cumbuca de barro, fui colocando a comida enquanto passava em minha mente aquela visão que jamais esqueceria.